Olá, bem-vindos a mais um programa Ridel, onde hoje vamos falar de uma temática muito interessante, sabe o que é? O medo de falar em público. E para falar com vocês sobre essa temática, Maurício Góes. Tudo bem, Maurício? E a primeira pergunta é, claro, Maurício, por que esse medo de falar em público? Porque as pessoas são humanas, elas têm uma autoestima, uma autoimagem muito exagerada, né? E fora isso, os americanos fizeram uma pesquisa há pouco tempo atrás e chegaram a uma conclusão interessante, né? O medo da morte ficou em segundo lugar. Nossa, que interessante. Imagine que ficou em primeiro lugar. O medo de falar em público. Na verdade, as pessoas parecem que eu tenho que enfrentar um auditório ou enfrentar a mim mesmo. Né? O medo de falar, e parece que a voz desaparece, você fica com um branco na cabeça, os seus dedos parecem que ficam cheios de mãos e as mãos cheias de dedos. O que é que eu faço agora? Né? Isso chama-se o medo de falar em público. Mas olha, observa uma coisa interessante. O medo de falar em público é uma coisa legal. Porque faz você se preparar, faz você planejar estrategicamente a sua fala, faz você entender que o medo é uma homenagem ao auditório. Por exemplo, Deus é o único ser do planeta que não tem medo. Agora, o desinibido, o bêbado é desinibido, né? O drogado é desinibido, o psicopata dementado é desinibido. Então, quando você tem medo, você está fazendo uma espécie de homenagem ao auditório. Puxa, vocês são tão importantes que eu tenho medo. Sério? Eu tenho medo. Agora, a Sarah Bernhardt, não sei se você já ouviu falar em Sarah Bernhardt, famosa diva do teatro americano. Sim. Uma vez ela estava sendo entrevistada num café parisiense, ela foi fazer um tour em Paris, e o repórter perguntou: escuta, Sarah Bernhardt, quando você vai falar em público, você não sente um medinho inicial, não? Ah, sinto sim. Cada vez que eu vou falar em público me dá um medo. E tinha uma atriz novata lá, que querendo aparecer. Lógico, né? Ela falou assim, engraçado, eu não. Eu quando vou falar em público, ou quando eu vou me apresentar num teatro, encenar, eu não tenho medo nenhum. A Sarah Bernhardt abraçou aquela atriz iniciante e falou: pode ficar tranquila, minha filha, que o talento vem com o tempo. Ótimo. Moral da história. Quem não tem medo não tem talento. Sim. Né? Porque assim, mesmo quem tem uma super experiência, sempre dá aquele friozinho na barriga na hora de falar, né? Pro público. Você não concorda? Isso é aquele medo já controlado, aquele medo que nem você falou, o medo que faz bem, faz a pessoa se preparar. O medo que faz bem. Tem o medo no início da fala, durante a fala e depois da fala. E tem gente, Maurício, tem gente que tem tanto medo, de repente ela tem 5 palavras para falar. Ela decora tão rápido aquelas 5 palavras para falar rápido, que eu não estou falando agora, pronto, acabou. Isso não gera um medo, falar rápido desse jeito pro público? Quando você fala rápido demais, isso gera uma insegurança. E essa insegurança provoca o quê? Provoca medo. Então, qual é o segredo? Comece em primeira marcha. Comece em primeira marcha. Né? Por que nós gostamos de uma ópera, uma boa ópera, por exemplo? Porque o tenor operístico, quando ele vai dar um si bemol, né, aquilo é contraste com o quê? Com a mezza voce, com a meia voz. Então, quando você começa em primeira marcha, você vai se condicionando, você vai sentindo a sua pressão arterial, você vai sentindo um contato visual com o seu target, com a sua população cliente, com o seu público. Aquele primeiro instante, instante a ansiedade vai abaixando. Então, qual é o segredo? Ser um bom motorista das ideias, né? Começar em primeira marcha. E depois ser você mesmo, né? Há pouco tempo atrás, o mundo conheceu um tenor muito famoso chamado Beniamino Gigli. Mas na época todo mundo falava no Caruso, Enrico Caruso, né? E uma vez um repórter entrevistou o Beniamino Gigli e falou assim: ô Beniamino Gigli, como é que você se sente em ser um segundo Caruso? Nossa. E ele respondeu assim: primeiro, permita-me corrigir a sua pergunta, caro repórter, eu não quero ser um segundo Caruso, eu quero ser um primeiro Beniamino Gigli. Já começou muito bem. Aquilo foi muito bom. Aliás, o rei da voz, o Francisco Alves, uma vez entrou num tour que estava fazendo o Vicente Celestino, né? Ele entrou na cabine do Vicente Celestino, do teatro. Sim. E querendo elogiá-lo, disse: interessante, cada vez que eu vou cantar, eu coloco o seu disco e canto em cima da sua voz.
E o Vicente Celestino falou, parabéns, você está copiando com fidelidade absoluta todos os meus defeitos. Deixe de ser eu e seja você. E foi quando ele tirou dentro dele o Vicente Celestino, que ele se transformou no rei da voz. É ser você mesmo. Aí o medo vai... Essa autenticidade, né? Autenticidade, claro, com certeza. E tem muita gente, Maurício, também é interessante, já fiquei sabendo, já me relataram, que é o seguinte, a pessoa faz palestras e tal, acha que está tranquilo, mas de repente, faltando 1 minuto para ele subir, o medo aparece. Por que o medo aparece assim? Ou às vezes aparece 3 dias antes, né? Olha, eu vou explicar uma coisa genial sobre a arte de fazer o medo aparecer corretamente, que é o seguinte. Você sabia que nós falamos 2 línguas, né? Toda pessoa aqui, todas as pessoas falam 2 línguas. Nós somos poliglotas. Nós falamos uma língua chamada língua transmitida e uma língua chamada língua adquirida. A transmitida nós aprendemos aonde? Em casa, com os nossos pais. A adquirida aprendemos na escola. O que acontece nesse processo de medo? Quando nós vamos falar em público, a nossa mente subjetiva nos prega uma peça. O nosso subconsciente nos alerta e nos avisa. Olha, não seja você mesmo. Não fale na língua em que você é rico. Qual língua você é rico? Transmitida. Sim. A adquirida não. Né? Então nós vamos falar em público, levando uma falsa imagem de nós mesmos. Né? Ou vamos resumir da seguinte maneira, nós temos a língua literária e a coloquial. Aonde que nós somos fluentes, poderosamente fluentes, ricos, nós temos uma exterioridade riquíssima. Aonde? Na transmitida, na coloquial. Sim. Então o nosso subconsciente nos prega uma peça, diga, não seja espontâneo, não seja você, não seja autêntico, fale naquela língua que não é a sua. E que não agrada o público, né? Porque já parece que é falso, né? Claro, quer dizer, eu sou rico numa língua e vou falar em outra? É claro. Não é? É igual aquela história, aquele sujeito que nunca foi a um velório, também nunca usou terno. Né? Na hora que ele vai ao velório, não tem que usar terno. Não é ele que está indo ao velório, é uma falsa imagem dele. Sim. Então fale naquela língua onde você é fluente, não é? Onde você é rico, que é a língua transmitida. Sim. Por exemplo, você sempre diz assim, vocês que estão me escutando, aí turma, de repente você vai falar em público, não, eu não posso falar isso. Posso falar assim. Vós que me ouvis, pô, vós que me ouvis, não é você falando. Não é você. Não é outra língua. E essa briga entre qual fala usar é o que gera o medo? Uma das principais razões de gerar na verdade, o Dale Carnegie falava que há 2 tipos de comunicadores no mundo. Os que falam para nós e os que conversam conosco. Falar para nós pressupõe um distanciamento psicológico. Você fica lá e eu fico aqui. Você tem que me ouvir, eu estou aqui para falar para você. Agora, conversar conosco pressupõe uma interação. Aonde é que você tem mais medo? Quando você quer falar para nós. Né? Agora, quando você quer conversar conosco, em geral você é espontâneo, autêntico, rico em tudo que você faz. É quando você traz aquela situação para o seu mundo, né? Aliás, você falou uma coisa muito importante. Sabe qual é uma das regras importantes para dominar o medo? Fale da sua experiência pessoal. Quando você vai falar em público e você diz assim, senhoras e senhores, em 1849, pô, não é você. Mas quando você fala, vindo para cá para o estúdio, quando de repente, e você conta um fato da sua experiência pessoal. As pessoas não querem saber o que você leu nos livros de pós-graduação, nem o que você aprendeu na sua vida acadêmica. Eles querem saber o que a vida lhe ensinou a ponto de você querer transmitir. E quando você faz isso, você tem o controle da situação. Né? E hoje em dia, o que é muito usado, todo mundo sabe, e realmente eu acho muito legal, é o senso de humor. Às vezes de mais, às vezes de menos, mas o senso de humor ajuda a acalmar um pouco essa onda de medo. Você tem muito isso, parabéns. Tenho. Tem até um pensamento... Posso contar uma piadinha? Não, depois. Tem até um pensamento que diz assim, quem ri de mim, não ri de migo. Né? Quem ri comigo, não ri de migo. Quer dizer, quando você faz uma pessoa rir, parece que o semelhante se atrai, né? Ela está rindo de mim, ela mandou uma energia fluídica muito interessante, legal, genial. Agora, o senso de humor é muito interessante quando você falou em piadinha. Quando você faz piadinha de você mesmo,
uma certa elegância, Sim. isso é bom. Por exemplo, um cara é muito baixinho, ele vai falar em público, na hora que ele vai subir no púlpito, né? Ou na tribuna. São os olhinhos. Em geral, ele ouve alguém lá, fica em pé, fica em pé. Sempre tem um engraçadinho do outro lado, né? Do lado. Agora, se ele quiser usar essa técnica a favor dele, do senso de humor filosófico e psicológico, o que ele faz? Ele já começa botando todo mundo a favor dele. Senhoras e senhores, eu vou fazer um discurso grande, um discurso tão grande quanto o meu tamanho. Pronto, já ganhou. Pronto, já ganhou todo mundo. Então né? O Jânio Quadro tinha esse senso de humor, assim, né? Uma vez alguém chegou para ele e falou assim, ô Jânio! E ele respondeu, Jânio não. Senhor Jânio, a intimidade produz amizades e filhos. E com o Senhor, eu não quero ter nenhum dos dois. Ele era ótimo, né? O próprio Abraham Lincoln disse que ele era muito feio, né? Diz que ele era mais feio que a necessidade. Nossa. Diz que ele era tão feio que quando ele era nenezinho, a mãe dele botou ele na fruteira, e deu mamar pro abacaxi. Ele era feio demais, né? E ele foi falar em público uma vez e alguém lá do público se levantou e falou assim, o senhor é um homem de duas caras. Você fala uma coisa aqui e outra em outro lugar, sou um homem de duas caras. Ele olhou para o público e falou assim, eu sou um homem de duas caras, senhoras e senhores. Vocês acham que se eu tivesse duas caras na gaveta, eu ia usar logo essa aqui? Eu vim em público com essa. O pessoal riu com ele, né? E deu tudo certo. Rir comigo, não é rir de mim. Sim. Por isso que o senso de humor é muito importante. Muito importante. Agora, cuidado. Saber usar também. Se você não tem senso de humor, você vai contar uma piada e o povo não ri, aí você não fica com medo, você fica com pavor. Pavor, porque, nossa, o que ele estava pensando em ajudar, jogou no time ao contrário. Aí... O time ao contrário, aí não tem jeito. E tem algumas regras, Maurício, que você fala sempre assim, olha, tem algumas regras realmente. Você está nervoso? Vamos usar essa regra aqui. Olha, eu diria o seguinte, olha, você vai falar em público, começa assim, começa mais ou menos assim, né? Fechado. É melhor você começar fechado e se abrir, do que você começar aberto e não conseguir se fechar. Então você começa aberto. Fala um tema qualquer, vai rapidinho, tema qualquer. Futebol. Futebol, ok. Senhoras e senhores, eu estou aqui para falar sobre futebol, que é algo que é a paixão nacional. Aliás, o futebol... já me soltei, já dei uma soltada aqui. Já dei uma soltada. Porque, aliás, o futebol tem emoções fantásticas. Voltei de novo, entendeu? Aí eu vou me soltando, de repente eu tô lá, porque é o futebol, entendeu? Mas eu comecei, em primeira marcha, comecei devagar, eu fui me soltando, eu fui sentindo o meu corpo, sentindo o corpo coletivo do meu público-alvo, fui me identificando com ele e o medo foi desaparecendo. Né? Isso é começar em primeira marcha. Isso é começar em primeira marcha. De repente o cara começa tão eufórico e ninguém é eufórico na plateia. Ninguém é Isso eufórico, acaba com a pessoa. Agora, uma das coisas que destrói muito também, provoca muito medo... Peraí, o que é isso? É um helicóptero, produção? Isso é um helicóptero? Eu acho que isso é um helicóptero. Parece, né? Mas nós não vamos parar a gravação pelo seguinte. Existe uma regra para dominar o medo que chama circunstância espaço-temporal. Por exemplo, como enfiar um helicóptero no seu discurso. Agora. Tá. Então você está falando sobre futebol. Futebol. Ok, porque o futebol, de repente, o helicóptero. Desculpa, senhora, eu vou ter que parar porque tem o helicóptero. Não. Você pega o helicóptero e coloca na sua temática. Porque alguns jogadores são como helicópteros. Eles veem o detalhe do campo, mas vêm por cima o detalhe da área. Entendi. Eles têm mente visionária de helicóptero. Pronto, eu não me perdi, né? Agora, para isso você tem que estar centrado na sua temática, ter convicção, ter conhecimentos, habilidades e atitudes, transformar potencial em performance. Você sabe qual é a diferença, né? Potencial é o que você sente e ninguém vê. Performance é o que todo mundo vê daquilo que você sente. Performance é potencial jogado para fora. Você falou em futebol, eu descobri há pouco tempo atrás que eu tenho potencial para jogar futebol 3 vezes mais que o Ronaldinho Gaúcho. Vamos ligar pro Zagão, pro Carreira, né? Eu tenho prova que tem, porque esse cara nasceu, já jogava futebol há tanto tempo. Até meu nome ajuda, meu nome é Maurício Góes. Góes é plural de gol. 1 gol, 2 góis, 3 góis, 4 góis. Só que quando a bola bate no meu peito assim, ela pula 3 metros para lá. Eu estou cheio de potencial, não consigo transformar em performance. Sim. Então o grande segredo é esse, você tem que transformar potencial em performance, né? E para isso, quando você consegue fazer isso, você está bem integrado com você, bem reformatado,
né, com você mesmo. E aí o medo você tira de letra. Tira de letra. É um medo, o medo é uma homenagem. Aliás, o Machado de Assis dizia, o medo é um preconceito de nervos. E um preconceito se desfaz. Basta uma reflexão. Uma reflexão do espírito. Né? E esse medo, como você falou no começo, o medo é essencial, ajuda até. Como o helicóptero foi embora, não decole ainda, porque tem muita coisa interessante. Isso, parabéns, é isso pra mesmo. falar. Não decole Vamos falar ainda. agora. Falando de regras, lembrando, é uma pergunta muito interessante. Eu sei que existem regras que ajudam e muito para a pessoa que é um pouco mais inibida e tem aquele momento de falar em público. Só que às vezes, o outro lado da história, como diria, o outro lado da faca de dois legumes. Por que a regra pode ser prejudicial? Muita regra, às vezes a pessoa fala, eu tenho que fazer assim, depois nesse meio da fala eu vou fazer assim, no terceiro eu vou fazer assim, eu termino assim. Isso não atrapalha também? Existe até... Regra demais? Claro que atrapalha. Existe até... Você, por exemplo, você é espontâneo. Né? A única regra que você segue é o fluir da sua própria autenticidade. Né? Aliás, tem até um padre chamado Padre Floresta. Por quê? Porque ele tinha uma barba que ia até o sapato. E uma vez uma beata, né? Chegou para ele e disse o seguinte, padre, quando o senhor está dormindo, quando o senhor vai para a cama dormir, o senhor coloca o lençol por cima da barba ou debaixo da barba? O padre nunca mais dormiu. Porque ele falou, eu vou testar, vou ver. Aí, não, eu coloco o lençol por cima da barba. Aí ele tentou, viu, a barba ficou presa. Não, eu coloco por certeza? Aí não dá certo, ficou muito espaço, muito sobrando, barba para todo lado. Nunca mais dormiu. Né? Era bom que ele não tivesse sabido, né? O que ele fazia sem saber, ele fazia com a barba. Agora, essa pergunta é interessante. Quando você vai falar em público, não siga as normas. Sim. Agora, conheça as normas tanto, mas tanto, a ponto de você ter o direito de violentá-las. Porque quando você violenta uma norma por desconhecimento, você é ignorante. Agora, quando você violenta uma norma por conhecê-la, imagine aquele bonitão lá o Príncipe Charles. Imagine, por exemplo, se ele quebrar uma norma. Aparecer de... Se ele quebrar uma norma, ele quebrou o protocolo. Porque todo mundo sabe que ele conhece. Né? Então conheça. Agora, você quer ver um erro que gera muito medo? É você tentar se corrigir quando você estiver falando. Espera aí, é privilégio ou é privilégio? Nossa, peraí, o carro deu uma trombada. Não. Quem dá trombada é elefante. O carro é casal de galo ou casal de galinha? Não, se eu falar casal de galinha, o galo vai ficar ofendido. Não, é portãozinho. Mas como é que pode ser portãozinho? É um portão pequenininho que é grande. E ele fica perdido. Tá perdido. Então, na hora de se corrigir, fale autenticamente, fale espontaneamente. Fale com o livre fluir das suas riquezas de autenticidade. Tem gente que fica até preocupado com simples gaguejar, né? Ela acha que não pode gaguejar a palestra inteira, né? Ou a reunião inteira. Daí ela gagueja uma vez e fala, gaguejei. Agora tem o pior orador, que é o orador é. Conhece o orador é? Não. É aquele que diz assim, fala um tema aí rapidinho. Tema. Atual? Pode ser antigo? Pode ser antigo. Difícil. Revolução Francesa. Revolução Francesa. A Revolução Francesa desde que Robespierre e Danton, porque a Revolução Francesa, que aconteceu na França, sim. Conhece o orador é? Daí fica, o orador O que é esse é? Esse é uma pausa psíquica que o consciente dá, como que solicitando desesperadamente ao subconsciente. O que eu faço agora? Claro, se eu não tenho conhecimento sobre a Revolução Francesa, eu não devia perguntar para você para me dar esse tema. Não é verdade? Sim. Então o cara vai ser orador é uma bengala que ele fica ali. Isso, muletas psicológicas. Muletas psicológicas provocam muita insegurança que geram medo. Essa muleta psicológica, um deles é o famoso orador é. E quando esse medo é crônico? Só vai fazer? Virou uma coisa que crônica, não tem jeito. Existe uma regra genial. Transfira o seu medo para um objeto. Eu estou com muito medo, eu vou falar em público. Eu estou com medo demais. O que eu faço? Eu levo uma lata de lixo e um quadro lindo. E eu chego e digo assim, o que comunica mais?
esse quadro ou essa lata de lixo? Eu posso mostrar, por exemplo, que há programas de televisões que são lixos, né? Comunicam demais, mas são lixos, não fazem nada, né? Muitos. Para nosso crescimento Somente no profissional. mundo hoje. Né? Imagine, por exemplo, que eu pego essa caneta aqui, me dá essa caneta aqui, vai. Cuidado com a minha Eu caneta. começo assim. Senhoras e senhores, essa caneta pertenceu a um defunto. Todo mundo está olhando para a caneta. Enquanto estão olhando para a caneta, eles estão esquecendo que eu estou com medo. É a técnica do desviamento psíquico. Sim. E aí eu digo a temática, né? Pois é, essa caneta pertenceu ao velho homem ideológico que eu era no passado. Eu fui um homem revolucionário e negativista. Hoje não, hoje eu tenho uma nova postura. Hoje eu não sou mais o vice-treco do subtroço. Sim. Eu tenho uma nova maneira de ver o mundo. E essa caneta aqui eu escrevi o fracasso no passado, mas hoje ela não existe mais, a não ser para escrever o meu sucesso. Pronto. Pronto, ele passou aquela primeira fase, que começou em primeira marcha. E transferiu. Isso quando ele é muito crônico. Quando é muito crônico. Eu posso pensar assim. Muito interessante. E como é que eu posso, de repente, fazer para, numa situação que o medo apareceu, as regras, o medo é tão grande que as regras também já se perderam, mas qual é a regra? Ele está quase no pavor. Como é que eu faço para jogar esse medo fora de repente, assim? Porque não tem situação, ele está naquela situação, ele tem que continuar, não vale parar e travar. Como é que a pessoa faz para jogar esse medo fora? Eu acho que tem uma regra muito interessante, é você falar do seu medo. Você está com medo? Fala. Fala do seu medo. Por exemplo, quando você admite ser o que você é, você não precisa lutar para aparentar o que você não é. Então, como é que você pode falar? Eu posso começar assim: senhoras e senhores, esse auditório cheio de tantas pessoas inteligentes que poderiam aqui falar, né? Você está se descondicionando, está falando do seu medo. Você pode usar senso de humor, você pode falar assim: pois é, eu nunca pensei que ouvir em público provocasse medo. Ótimo essa. Né? Você pode falar: eu sei que existem pessoas aqui que são titãs intelectuais e que poderiam fazer esse discurso e dar essa mensagem de uma forma melhor do que eu. Agora, cuidado, não peça desculpas ao auditório. Não fala, olha, eu não me preparei para falar. Desculpa, viu? Eu não estou preparado. Ué, o auditório está pensando, mas se você não está preparado, o que você vai fazer? Por que você está aí? Né? Outra coisa também é quando você errar em público. Quando você errar em público, não peça desculpas. Porque se você errou em público, 5% souberam que você errou. Agora que você pediu desculpas, 100% ficaram sabendo que você errou. 100%. Agora tem uma regra, uma técnica interessante, inteligente, para você, quando você errar em público, você diz o ou. Exemplo, Belo Horizonte é a capital do Brasil. Desculpa, não é Belo Horizonte, eu errei, é Brasília. Bom, aí já ferrou tudo. Denunciou. O que você podia fazer? Belo Horizonte é a capital do Brasil. E bem que poderia ser, se a nossa oficialidade não tivesse colocado Brasília. Pronto, você saiu bem, né? Usando esse ou. Você me fez recordar uma vez que eu estava falando assim em público e eu falei: não, gente, tudo bem, qualquer coisa, umas 20 chibatadas seria o certo. Eu falei: chabatadas, mas na hora que eu vi que eu errei, então continuei, né? E depois vieram falar comigo, eu falei: mas você não sabe? Chabatadas é o nome real disso. Depois tem uma história lá, porque só 2 vieram falar comigo, então eu lembrei que você falou: só 2 perceberam na hora. Se eu falasse: gente, desculpa, pronto. Aí todo mundo saberia. Muito. E agora, decorar. Nossa, tem gente que decora tudo, até a vírgula. Achando que, bom, ele um dia antes fala pro espelho, decorou tudo. Não causa medo na hora? O decorar? Ele causa por uma razão muito simples. O discurso decorado, ele sai da memória. Ele não sai do coração. Aquilo que sai da memória desafia o desastre. Tem que sair. Aliás, tem uma história interessante de um sujeito que foi convidado a falar em público, escreveu o seu discurso e botou o seu discurso no paletó. Pegou o paletó, botou na cadeira, a sua esposa passou, viu, ai que maridinho esse, paletó sujo,
Ó, o nosso helicóptero. Nosso aí, helicóptero né? não decola, Ele queria decorar. Esse camarada queria decolar. né? Na verdade, eu sei, ele quer ficar dando a entrevista aqui, mas não, depois vai ver no DVD. Agora não é hora. Agora não é hora. Aí o que aconteceu? Ele botou o paletó na cadeira e a mulher passou e falou, pô, esse paletó tá sujo, vou pegar um outro. Pegou um outro da mesma cor, botou lá. Ele pegou o paletó, botou a mão aqui, viu que tinha um papel lá, que tinha é um discurso e tal, tudo bem. Foi falar em público, na hora que ele foi falar em público, ele pegou o papel, 2 quilos de arroz, 3 quilos de batata, um detergente e tal. Ele leu? Era a lista de compra que a mulher tinha dado, de mercado que a mulher tinha dado e que ficou naquele paletó. Aí ele teve... O que ele podia fazer? Bom, ou eu peço desculpa, ou eu saio correndo, ou eu desmaio, ou eu falo de improviso. E ele resolveu lembrar mais ou menos o que ele tinha falado, esqueceu grande parte delas, mas o coração entrou e ele começou a falar. E ele chegou em casa, mulher, eu preciso te agradecer. Eu descobri que eu sou um grande orador. Olha, o pessoal me aplaudiu de pé. Se eu tivesse levado aquele desgraçadinho daquele discursinho lindo, eu estava perdido. Eu descobri que eu tenho influência, que eu tenho eloquência, que eu tenho capacidade comunicacional, né, que eu tenho um potencial que eu saberei transformar em performance daqui para diante. Quer dizer, ele se autodescobriu como orador através de um incidente. Né? Não decore nada, mentalize, memorize, pegue uma palavra. Quer contar uma história sobre futebol? Sim. Escreva lá, futebol. Usa tópicos, né? Esse bicho que está vindo aí, o helicóptero. Você quer contar uma história sobre helicóptero? Não precisa ler a história. Bota, escreve helicóptero e vai falando. Vai falando. Se você estivesse no meio de 4, 5 amigos, você não falaria? Tranquilamente. Então o que é um auditório a não ser uma ampliação de amigos? Ou de ideologias, né? Por aí. E agora, para encerrar, eu sei que você não queria, que o papo está muito gostoso, descontraído com o Maurício Góes. Maurício, fale o que você quiser e dê alguma dica para, de repente, a pessoa que está lá em casa, que quer ter uma oratória melhor, quer falar em público melhor, que hoje em dia é muito importante saber falar em público, e tem esse medo. Tem esse último recado, essa última forcinha para essa pessoa. Olha, se você quer falar em público e você tem um medo muito crônico, você precisa de alguma ajuda, porque de repente você internalizou aquilo que eu chamo de frases malditas bloqueadoras. O Eric Berne disse uma vez que todos nós nascemos para sermos princesas e príncipes no lago da vida. Até que vieram os nossos pais e nos transformaram em sapos. Né? Só que na lagoa da vida tem uma plaqueta. Há vagas para princesas e príncipes. Sério? E os nossos pais, aliás, ele tem até uma frase interessante, que sucesso é você matar os seus pais, né? Quer dizer, não é dar um tiro nos velhos, é você matar a influência negativa que eles colocaram na sua mente. Porque os nossos pais, quando eu digo pais, censores, professores, educadores, que nos disseram assim, frases malditas. Você quer ver uma delas? Não dê um pulo maior que a perna. Olha, não dê um pulo maior que a perna, programou a pessoa que ouviu da seguinte maneira. Preocupe-se com a perna, não com o pulo. Preocupe-se com o problema, não com a solução. Não seja estratégico. Né? E nós sabemos que as pessoas estratégicas são aquelas que usam as pernas dos outros para pular, né? Dão uma ré no abismo para pegar mais conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Para poder pular melhor na vida, um pulo maior, melhor. Quer ver outra? Em boca calada não entra mosca. E não é só para falar em público. De repente você hoje é um executivo conhecido, e o seu patrão, o seu presidente chega, vamos ser participativo, vamos ser consultivo, vamos ser democrático. Como é que você vai ser participativo, consultivo e democrático, sendo que tem na sua cabeça é melhor eu ficar calado e passar por inteligente do que abrir a boca e sanar todas as dúvidas. Ou entrar uma mosquinha. Entrar uma mosquinha. O que nós temos que fazer para dominar o medo, para ter ousadia com o atrevimento criador, para dar um passo além do medo, é a gente desligar, logo que a gente consegue apagar, essas frases malditas que nos colocaram na nossa cabeça. Podam, né? Podam totalmente, né?
E existe a poda positiva, né? Sim. E a negativa. Essa aqui é negativa Geralmente, demais. aham. Uma delas, por exemplo, minhoca sabida não coloca a cabeça em galinheiro. Nossa! Uma pessoa que ouviu Essa uma que o Fábio frase... também falou, mas muito legal. Vou falar pro meu. Tô brincando. Eu acho que quem falou, quem ouviu uma frase dessa quando pequeno, ele está formatado da seguinte maneira: fique na sua passividade, não tenha ousadia, não tenha atrevimento criador, né? Poxa, né, que coisa, nós sabemos que as minhocas sabidas são aquelas que vão ao galinheiro de noite, quando as galinhas estão dormindo, Lógico. são estratégicas. Estratégicas. Né? Então é a solução para tudo, a solução para tudo. Então, se você quiser dominar o seu medo, elimine essas frases malditas que colocaram na sua cabeça, né? E, de repente, livre delas, né? Desacorrentadas delas, destravado delas, vai surgir em você um grande orador. Né? A outra coisa que eu posso aconselhar você é o seguinte: prepare o início, vendo o meio, que o fim virá naturalmente. Ou se você quiser ser um sedutor de auditório, diga coisas interessantes que tenham início e fim. E uma vez alguém perguntou para Confúcio, que falou isso, né? Como é que eu faço para ser um grande poeta? Olha, faça poemas que têm início e fim. Aí chegou um outro: e como é que eu faço para ser um grande vendedor? Ué, convença com coisas que têm início e fim. Aí chegou um outro: e para eu ser um grande orador, como é que eu faço? Você tem que dizer coisas que têm início e fim. Aí os três voltaram depois e falaram: ô, seu Confúcio, agora eu que fiquei confuso. Me diga uma coisa, o senhor falou início e fim, e o meio? E ele respondeu: é aí que entra o artista. Tudo na vida tem início e fim. E o meio? É aí que entra o artista. Prepare o seu início, prepare o seu fim, uma peroração genial. Sim. O meio é aí que entra a espontaneidade do artista. Que ótimo! Estivemos aqui com o Maurício Góes dando uma super, já para mim valeu como uma palestra sobre oratória, que é uma das ferramentas mais importantes hoje em dia para você ter muito sucesso. Maurício, toca aqui, foi ótimo. Obrigado mais uma vez mesmo, aprendi muito. E olha, o medo que você acabou de ouvir realmente ajuda você em muitas coisas. Maurício, tá de parabéns. Muito obrigado a todos. É isso aí, o programa Rideal fica por aqui e aproveita.